Começa agora. Aedas no ar. Um olá para você que nos ouve no rádio ou pela internet. Está começando mais uma edição da nossa prosa sobre a reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Eu sou o Lucas Jerônimo e este é o Aedas no Ar, um programa semanal da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, que é a assessoria técnica independente que está a serviço das pessoas atingidas nas regiões 1 e 2 da Bacia do Rio Paraupeba e Represa de Três Marias. São mais de 5 anos e 7 meses desde o desastre crime. Por aqui falamos da luta das pessoas atingidas, fazemos memória das 272 joias que perderam suas vidas naquele dia 25 de janeiro de 2019 e renovamos o nosso desejo por justiça, por reparação integral. Você está ouvindo Aedas no ar. Nosso programa está cheio de informações importantes. Nessa edição, nós vamos falar sobre as devolutivas do levantamento de danos socioambientais e a saúde na região 2, que teve a realização da etapa comunitária na última semana, em 4 encontros com atingidas e atingidos dos 6 municípios envolvidos nos estudos. Os resultados que foram apresentados são fruto de consultorias realizadas em 2021 e 2022 em Mário Campos, Betim, Joatuba, São Joaquim de Bicas, Igarapé e Mateus Leme. Para nos explicar sobre essa importante etapa de diálogo com a população, nós convidamos o assessor técnico da equipe de marcadores sociais da diferença, da AEDAS, Cleiton Silva. Ei, Cleiton, bem-vindo ao Aedas no Ar. Olá a todas e todos os ouvintes da Rádio Aedas no Ar. Muito obrigado pelo convite e é um prazer poder conversar sobre esse tema tão importante. Cleiton, para iniciar, eu gostaria que você nos dissesse o que são essas devolutivas e quais foram os objetivos desses estudos. Bom, as devolutivas, são espaços participativos, aos quais a gente está chamando de devolutivas. São momentos em que a equipe da EDAS estará em campo para fazer a comunicação dos riscos ambientais que estão relacionados com os resultados encontrados pela consultoria. Além de conversar e refletir junto às pessoas atingidas, teremos um momento com o Poder Público Municipal e, por fim, um espaço de ampla divulgação destes resultados. O principal objetivo do estudo foi identificar e quantificar na região 2 os possíveis danos ambientais relacionados a contaminantes presentes no rejeito e que podem ter como origem o rompimento da barragem em Brumadinho. Cleiton, a saúde é um tema sensível para os territórios atingidos pela mineração, especialmente aqueles atingidos por rompimentos, como é o caso da Bacia do Rio Paraupeba. Quais são as queixas da população atingida da região 2 que motivaram a realização desses estudos? Então, Lucas, eu diria que a principal motivação, de fato, é a preocupação em relação à saúde e ao meio ambiente, Então, quando a gente está em campo, a gente ouve questionamentos como: eu posso comer as plantas do meu quintal? Por que minhas plantas e animais estão morrendo? Posso usar a água da minha cisterna? Posso comer os peixes do Rio Paraupeba? Além disso, e a falta de resultados conclusivos e as possíveis relações com a situação de saúde no território, aumenta a angústia das pessoas atingidas, que além dos sintomas relatados, ainda reforçam essas incertezas. Para essas devolutivas, foram realizados estudos por 2 consultorias, a Ecoenvirox e a Probiota. O estudo da Ecoenvirox aconteceu em quantas etapas e qual contexto ele foi realizado? As análises e coletas foram feitas entre setembro de 2021 e agosto de 2022. Então foram coletadas amostras de poeira, do ar, da água, de solo, de peixes, de plantas. Essas coletas foram feitas em 4 momentos. Então foram 4 campanhas, que a gente chama de campanhas de coleta.
sendo que a última foi feita após as enchentes, né? Então, em agosto de 2022. Apesar de não ser o objetivo da consultoria, né, investigar a questão das enchentes e dos efeitos do rompimento nas enchentes em específico, a consultoria teve a possibilidade, né, de fazer essa coleta logo após. Essas coletas que foram realizadas, né, são coletas de amostras que a gente chama de amostras ambientais. Essas amostras foram enviadas a diversos laboratórios do Brasil, que eram os pesquisadores que faziam parte da consultoria, e após fazer a análise e já estar com os resultados em mãos, esses pesquisadores apresentaram para a AEDAS, para a equipe técnica, relatórios com suas percepções em relação às substâncias químicas encontradas, as concentrações e os possíveis danos ambientais que viriam daquela concentração encontrada, né? Então, cada pesquisador, dentro da sua expertise, trouxe, né, suas reflexões e suas opiniões em relação a quais possíveis impactos aquela concentração encontrada poderia ocasionar no território. E sobre os estudos da probiota, como eles aconteceram? A probiota ela foi feita a partir de pesquisa de dados secundários, né? Então eles pegaram estudos já feitos, né? E aprofundaram reflexões dentro dessas informações que foram encontradas. No fim, cada relatório que foi apresentado pela probiota, ele tinha um tema específico. Então, diferente da ECO, que é uma campanha que vai uma complementando a outra, cada etapa da consultoria da probiota tinha um tema e uma resposta específica a dar para a equipe técnica e para as pessoas atingidas em campo, né? Então, o primeiro relatório traz para a gente alguns diagnósticos socioambientais do território em relação à qualidade e à quantidade de água disponível. O segundo relatório que foi entregue faz referência ao mapeamento dos usos que são dados ou eram dados à água do Rio Paraupeba e de seus afluentes, né, de seus córregos. Uma terceira etapa, a consultoria nos entregou um relatório falando sobre a avaliação da segurança hídrica nos municípios. Então, foi aplicada uma metodologia para tentar entender qual é o nível de insegurança hídrica que os municípios atingidos da região 2, né, atingidos pelo rompimento, se encontrariam naquela época, né? Lembrando que são consultorias que já têm uns 2 anos que foram feitas, né? Então as realidades podem ter mudado. O penúltimo e quarto relatório entregue pela consultoria da probiota tecia algumas reflexões em relação às possibilidades de governança das águas do Rio Paraupeba, né? Então pensando quem são esses atores e atrizes que podem participar dessa recuperação, dessa preservação, né, e dessa questão dessa governança. E o último relatório fazia algumas recomendações para a recuperação do rio e seus afluentes. Ei, Cleiton, quais são os limites desses estudos? Os limites, eles são vários, né? Eu trouxe aqui para a gente conversar pelo menos 6 deles. Então, o primeiro é a questão de ser um estudo pontual. Dentro da área ambiental, a gente costuma trabalhar com processos de monitoramento das poluições ou das contaminações, né? E no caso desse estudo, ele foi um estudo pontual, então ele é como se fosse uma fotografia. Ele diz como estava naquele momento, entre setembro de 2021 e agosto de 2022. Então, os resultados que a gente vai apresentar e que serão apresentados, eles não devem ser vistos como resultados imutáveis e definitivos, né? Porque o tempo e as condições ambientais vão fazer com que esses resultados possam mudar. E aí, por isso, a gente precisa fazer o monitoramento, né? Para saber se está mudando e como está mudando, né? O segundo ponto, em relação a esses limites, é a questão de que esses resultados eles não deslegitimam, né? Ou eles não desvalidam as percepções que as pessoas atingidas têm em relação à sua saúde em campo. Não é porque determinada concentração de determinada substância química deu num nível baixo que a preocupação que as pessoas atingidas têm com a sua saúde e a relação que elas fazem da contaminação com os sintomas seja uma farsa, né? Ou que não seja verdade, né? Então, esses resultados também não falam sobre, não dizem isso, né? Então, esse é um limite dele. O terceiro ponto é que esse estudo ele não tem o objetivo de estabelecer nexo de causalidade entre o adoecimento e a contaminação. Até porque, quando a gente trabalha com a questão da reparação, a gente entende que existe o risco adicional à saúde, né? Então, mesmo que esses poluentes estejam em quantidades que não possam fazer mal à saúde, só o fato de eles estarem no meio ambiente já cria um risco adicional à saúde das pessoas. Porque cada pessoa é uma pessoa diferente, né? Um quarto ponto desse limite é que esse estudo ele não é um estudo de avaliação de risco à saúde humana. O quinto ponto é que esse estudo ele não tem validade como perícia ambiental das instituições de justiça, né? Então, quem vai dizer se tem contaminação ou não são as instituições e as perícias contratadas pelas IJs. Para nós, quanto à assessoria técnica e pessoas atingidas, né,
ele ajuda a gente a pensar algumas pautas, né, algumas bandeiras que a gente tem que estar levando para frente, né, e pautando para que a gente consiga ter essa reparação integral. E por último, devido à complexidade e abrangência do estudo, é difícil a gente achar estudos ambientais que trabalhem com vários tipos de amostras. Então, geralmente é só ar, ou só água, ou só solo, né? Dificilmente a gente encontra estudos que observem ao mesmo tempo todas essas amostras, esses que a gente chama de matrizes ambientais. E aí, dentro do Brasil, especificamente, para algumas dessas matrizes a gente não tem legislações específicas, então isso é uma fragilidade grande, né? Então a gente tem algumas informações e resultados importantes em relação à qualidade do ar, só que a gente não tem uma legislação brasileira em relação à qualidade do ar, né? Então é um dos limites que a gente tem, principalmente na relação das amostras de ar. Ei, povo, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da entrevista com o Cleiton Silva, da equipe de marcadores sociais da diferença. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, voltamos já. Estamos apresentando Aedas no Ar. Voltamos a apresentar Aedas no Ar. Voltamos. Hoje estamos conversando com o Cleiton da Silva, assessor técnico da Aedas, na equipe de marcadores sociais da diferença, sobre as devolutivas do levantamento de danos socioambientais e à saúde na região 2. Por aqui, Lucas Jerônimo e o Aedas no Ar, o seu informativo semanal da reparação de danos. Você está ouvindo Aedas no Ar. E nós estamos também nas redes, atualizando diariamente sobre as informações da reparação aqui na nossa região. O nosso site é o aedasmg.org e nas redes sociais você nos encontra pelo @aedasmg. Reparação integral. Seguindo aqui na nossa conversa, Cleiton, nesses estudos realizados pelas consultorias, quais foram as substâncias químicas de interesse? Perfeito, Lucas. Para essa devolutiva, em específico, a gente adotou como principais substâncias de interesse aquelas que apareceram numa maior quantidade de tipos de amostra. O que isso quer dizer? Por exemplo, o arsênio, ele apareceu nas amostras de ar, nas amostras de peixe, nas amostras de planta e nas amostras de solo. Já o cobre apareceu principalmente nas amostras de solo e de ar, a título de exemplo. Então a gente traz como substâncias de interesse aquelas que apareceram em mais matrizes, né, em todos os municípios. E aí, dentro dessa ordem de grandeza, né, as que são mais preocupantes ou as que apareceram em mais matrizes, né, então quer dizer que se espalhou pelo ambiente com mais eficiência, né? A gente tem em ordem as seguintes substâncias, né? O arsênio, o cromo, o chumbo, o manganês, o cádmio, o níquel, o ferro, o cobalto, o alumínio, o mercúrio, o bário, o zinco e o cobre. E quais as hipóteses podem ser levantadas sobre a relação dessas substâncias com a atividade da mineração? Todas essas substâncias químicas que a gente identificou como de interesse, elas estão presentes no rejeito. E a gente sabe disso por causa por dados, né, já publicados ainda em 2019 pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, a CPRM, que apontam para concentrações de arsênio e de cobre no rejeito acima das concentrações médias que são encontradas naturalmente na crosta da terra, né, no nosso solo. Sendo que o arsênio e o cobre eles não são encontrados naturalmente juntos a jazidas de ferro. Um outro resultado interessante que a consultoria traz é em relação às amostras de água do próprio Rio Paraopeba, né? Então foi feita uma comparação, foi coletada uma amostra do Rio Paraopeba, da água do Rio Paraopeba, antes da confluência com o Córrego do Feijão, e foi coletada uma mais abaixo depois da confluência. O que a gente percebe comparando essas duas amostras é que a amostra após a confluência do Rio Feijão, ou seja, aqui para baixo, aqui na região 2, essa amostra ela contém muitas vezes acima, uma concentração muito maior de manganês do que a amostra antes do Córrego do Feijão. Cleiton, quais são os meios e as vias de exposição das pessoas atingidas do Paraopeba? As vias de exposição, elas estão relacionadas não ao meio ambiente, mas ao corpo humano, né? Então, as vias de exposição são aquelas pelas quais nós, seres humanos, podemos estar em contato com esses contaminantes, né? O que isso quer dizer?
Quer dizer que essas vias de exposição são as possibilidades que os contaminantes têm de entrar no nosso corpo e de nos causar mal. E aí, essas vias elas podem ser dentro do corpo humano, né? Através da ingestão, então, tanto da água quanto de alimentos contaminados e peixes, através do contato dérmico, né? Então, do contato da pele com o rejeito, da gente entrar na água, da gente tocar o chão, né? Para contato com essa poeira, e a partir da inalação, né? Que é a respiração. Então, também poluentes ou contaminantes que estejam dispostos no ar. Uma das vias que a gente está exposto é a via respiratória, né? Sobre a exposição das pessoas atingidas a essas substâncias químicas, surge sempre uma dúvida quanto à contaminação. Eu gostaria que você nos explicasse a diferença de exposição para contaminação. É correto afirmar que as pessoas atingidas do Paraupeba estariam expostas, não é mesmo? Muito importante essa questão, Lucas. Estar exposto à contaminação não é o mesmo que estar intoxicado ou contaminado. Para que ocorra o adoecimento por intoxicação, é preciso que exista uma relação entre a dose, ou seja, o quanto de contaminante a gente está exposto, o tempo de exposição, há quanto tempo a gente está naquele território exposto àquela dose, quais são as vias pelo qual aquela substância vai entrar no nosso corpo, quais as características do contaminante, se ele é um contaminante de efeito rápido, de efeito tardio, né, agudo ou crônico, e os fatores individuais das pessoas, né, que dentro da saúde a gente considera também, né, questões de gênero, questões de raça, questões de idade, questões de peso corporal, de altura, de sensibilidades alérgicas, né? Então, cada pessoa é uma pessoa. Por isso eu falei no início daquela questão do risco adicional, né? Então, cada pessoa vai ser uma pessoa, né? Vai ser uma mulher ou um homem e vai estar exposto à mesma contaminação, mas vai estar recebendo isso de forma diferente, né? E reagindo a isso também de forma diferente. É preciso haver um estudo para entender se as contaminações às quais as pessoas atingidas estão expostas, se essas contaminações podem causar a doença. E aí a gente ainda não tem estudos em relação a isso. Porém, a gente pode afirmar sim que as pessoas estão expostas a esses contaminantes, né? No entanto, é necessário esse monitoramento para entender o quanto e quando as pessoas atingidas estão mais expostas a esses elementos, né? E aí, em relação a essa questão de entender se a exposição a que a gente está sujeito vai causar intoxicação, é necessário que sejam feitos mais estudos, né? Inclusive monitoramentos da poluição dentro do território. Então é importante as pessoas terem em mente que não significa que estão contaminadas, certo? Quais são os cuidados que essas pessoas devem ter em relação à saúde? Primeiro que a partir da percepção que a gente pretende alcançar com esse processo de devolutivas, a partir da percepção de risco das pessoas, as próprias pessoas podem já começar a tomar cuidados, né? Então, por exemplo, a gente tem um cuidado hoje que as pessoas tomam, né, que é o de não ingerir o peixe do rio Paraupeba, né? Então, esse é um cuidado comportamental individual, né? E aí, no âmbito individual, que daí eu entendo essa questão dos cuidados com a saúde que as pessoas atingidas devem ter em dois aspectos diferentes, né? No âmbito individual é isso, as pessoas podem tomar atitudes comportamentais que vão as colocar no menor risco, né? Então, não brincar na água do rio, não consumir os peixes, né? E aí, no outro aspecto individual, é a questão da procura pelo atendimento médico. É muito importante que as pessoas, ao sentirem sintomas e ao terem essas suspeitas, que elas procurem ajudas médicas profissionalizadas, né? A gente conhece o território e sabe que não é tão simples assim. E aí nos leva à segunda característica dos cuidados com a saúde que a gente indica que as pessoas tenham, né? Além de procurar o atendimento médico, a gente vê que de forma coletiva existem caminhos que as pessoas atingidas podem estar tomando para essa questão, né? Vou trazer, por exemplo, a questão da participação das pessoas atingidas na construção e na disputa política, né? Em relação às políticas de atenção integral à saúde de populações atingidas por barragens e a questão da regulamentação da política estadual dos atingidos, né? Um outro ponto importante que tem a ver também com esse cuidado coletivo da saúde é a questão dos próprios contaminantes. Não adianta a gente ter uma política de saúde e conseguir identificar qual é o metal ou como que a gente está ficando adoecido com aquela contaminação,
se a contaminação continua no lugar, né? Então, é necessário que exista também um processo de retirada e de monitoramento dos contaminantes no meio ambiente. Tem também a ver com aquela discussão dos meios de exposição, né? Então, a gente tem que cuidar das vias e dos meios de exposição. E aí, dentro dessa questão do monitoramento da contaminação, para saber, né, quais são os contaminantes que tem, como que eles estão se comportando, a gente tem, dentro da vigilância em saúde, alguns programas que estão sendo implementados aos poucos, né? O Vigiágua, o Vigisolo e o Vigiar. Hoje em dia a gente tem aqui no território esse Vigiágua bem forte, né? Então, inclusive, a SES traz alguns relatórios anuais, né, em relação à qualidade da água após o rompimento de Brumadinho. Porém, o Vigisolo e o Vigiar ainda estão bem incipientes, né? No Vigisolo a gente tem apenas algumas falas, assim, alguns momentos presenciais, né, com as instituições de justiça, mas do Vigiar a gente ainda não tem uma solução sendo encaminhada no sentido de implementar, né? A gente tem a preocupação, as pessoas atingidas, inclusive, já fizeram algumas pontuações junto às DJs, né, em relação à questão do ar, da importância desse programa, mas é isso, né? E aí, por último, eu acho que um cuidado que pode ser pensado também em relação à saúde, que já é pensado, na verdade, porque a gente tem esses exemplos em campo, é a questão da utilização e do controle social dentro dos recursos que estão destinados para o Nexus 1.3. Existe também esse caminho que pode ser feito de, junto ao poder público, solicitar que o dinheiro do 1.3 sejam implementados em ações de saúde, né? Na qualificação dos postos de saúde, né? Na compra de equipamentos ou na formação dos próprios profissionais, né, dentro do município. Ei, Cleiton, obrigado pela sua presença aqui no AEDAS no Ar. As devolutivas do levantamento de danos socioambientais na região 2 voltarão a ser assunto em edições futuras do nosso programa e lembro que a cobertura da etapa comunitária é um tema presente e sempre atualizado no nosso site e nas nossas redes sociais. Repetindo o nosso endereço, aedasmg.org e nas redes sociais, @aedasmg. Ei, povo, tá terminando a nossa prosa de hoje com muita informação importante. Peço que compartilhe os nossos conteúdos com mais pessoas. Eles estão disponíveis no YouTube e nas redes sociais, por onde estamos sempre conectados, te atualizando. Um grande abraço, nos encontramos na próxima semana. Até mais. Este programa é produzido com recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias, vítimas do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Esta edição teve produção de Diego Cota. A edição de áudio é de Douglas Andrade. Design gráfico do programa no YouTube e nas redes sociais é de Júlia Rocha. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente-geral de participação informada do projeto AEDAS para a UPEBA.